Muita gente me pergunta qual é a minha opinião sobre o Eloy Casagrande, exatamente por saberem que eu sou um fãzaço de Sepultura ali, mais ou menos até a época do Chaos AD, né? E eu já vou aproveitar o vídeo e trazer também mais um assunto, que é a questão assim de troca de integrantes em bandas clássicas, em bandas grandes dentro do metal. Tá tranquilo? O Eloy nasceu em 1991 e desde pequeno, velho, já mostrava sinais de extrema determinação e foco para se tornar um batera porrada. Não há dúvidas quanto a isso aí, cara. Vai vendo a biografia do cara. Ganhou concursos importantes como Batuca, Modern Drummer, tocou com um monte de gente importante já. E aí, na minha opinião, atingiu o ápice da carreira, até então, ali em 2011, quando entrou no Sepultura, né? O cara tinha 20 ou 21 anos. Pensa bem, né, cara? Gravou 3 álbuns com os caras já, sendo o último, Quadra, com certeza o que deu mais visibilidade pra banda e pra ele como músico baterista, né, cara? O Eloy é um baterista extremamente técnico e muito versátil. E é exatamente isso que diferencia ele da maioria dos outros bateristas de metal. Por experiência própria, né? Nós como bateristas de metal tradicional, a gente tende a se focar no estilo e a gente segue aquilo ali. E o Eloy, em contrapartida, talvez pelo fato de ter começado muito cedo e sempre com professor e ter aquela ambição de se tornar um batera mais completo, né? Ele toca muitas outras coisas fora do metal também. E todas essas outras influências ele acaba trazendo para as bandas que ele toca. Isso faz com que o estilo dele seja esse estilo com extrema informação, né? Ele preenche todos os espaços da música ali, e essa característica é exatamente o que faz com que algumas pessoas não gostem tanto do estilo dele, né? Porque não deixa a música respirar às vezes, né? Do ponto de vista dessas pessoas. Por outro lado, os fãs, essa legião de fãs que gosta dele, quer mais é ver isso mesmo e aprecia essa capacidade dele elaborar as linhas de bateria. Ah, e outra característica do Eloy é que o cara toca forte pra cacete, né? Me dá até uma falta de ar quando eu vejo o cara arregaçando aqueles pratos dele lá, né? Mas, brincadeiras à parte, velho, o mérito é total do cara por ter chegado onde ele tá. Ou seja, na crista dos bateras de metal no mainstream mundial, né? Se tu me perguntar assim, é o grande cara inovador da bagaça? Eu acho que não. Apesar dele estar nesse mainstream hoje em dia e ser um dos principais nomes, né, se perguntar para mim qual seria o grande cara inovador responsável pela maior revolução na batera das últimas décadas aí, eu vou falar que é o Max Kolesny, sem dúvida. Né? Que quando o metal mundial, ali no início dos anos 2000, estava começando a baixar a onda ali, né? Veio o Crisium e arregaçou os caras, patrolou todo mundo, né? Com estilo brutal, e aí meio que a galera acordou e começou a voltar a fazer um som mais agressivo depois disso aí, né, cara? Depois dessa extrema puxação de saco, vamos dar início à discussão mais ampla do vídeo. E eu vou começar com uma historinha aqui. Pensa na tua banda do coração, daquela época clássica, e obviamente o batera que tocava nessa época também fosse o teu batera preferido, tá? E aí a banda dá um colapso e troca de batera. E pode ser o guitarrista ou baixista, pensa qualquer um, tá? O que tu gostaria que acontecesse, velho? Que esse novo baterista que entrou tentasse manter a essência do outro baterista, tentar manter o estilo do baterista dessa outra época clássica, ou tu estaria tranquilo se o cara começasse a incorporar o seu próprio estilo e personalidade nas músicas antigas também? Porque nas músicas novas que os caras fossem compor, porra, né, cara? Totalmente liberdade pro cara fazer o que quiser, isso é uma concepção que a banda vai decidir. Eu tô falando quando a banda e esse novo baterista executassem as músicas da época clássica, tá? Qual é a tua resposta para isso aí? Vou trazer alguns exemplos de outras bandas clássicas e gigantes do metal que também trocaram de baterista, só pra gente dar uma ilustrada nessa história aí. Slayer, saiu o Dave Lombardo, entrou o Paul Bostaph. Death, saiu o Sean Reiner, entrou o Gene Hoglan e depois ainda entrou o Richard Christie. Nessas duas bandas eu percebo um cuidado dos bateras em tentar manter o estilo dos outros bateras das outras épocas. Tô errado? Vamos para uma outra banda e aí eu queria que vocês me dissessem do ponto de vista de fã, porque não faz parte das minhas bandas preferidas. Slipknot. Quando saiu o Joey Jordison e entrou o Jay. Como é que ficou para vocês aí os fãs do Joey Jordison e do Slipknot daquela época? Por favor, velho, me expliquem porque eu realmente não consigo opinar nessa área aí, tá? Lá por 96, depois que o Sepultura lançou Roots, eu já não tava mais curtindo o caminho que a banda tava tomando, né? Aquele som groovado mais lento, né, velho? Eu já tava envolvido mais com metal extremo, então aquilo não fez muito sentido pra mim, eu meio que fui largando de mão e realmente nem quis mais saber de Sepultura mesmo. Porém, quando o Eloy entrou ali, veio aquela sensação, né, cara? Porra, tá vindo esse batera que toca muito
e agora o cara tá no Sepultura. Tipo assim, todo mundo quis saber o que estava acontecendo. E aí eu fui sacar. E quando eu vi o Eloy tocando as músicas da época clássica do Sepultura, primeira impressão foi a seguinte: velho, o cara tem um extremo cuidado de tocar as músicas na velocidade certa, como elas foram gravadas no CD. Resumindo, as músicas estavam com uma qualidade muito maior do que o próprio Sepultura tocava no final ali, né, com o Igor, mas muito melhor. Porém, e aqui vem o meu único desafeto que eu tenho com o Eloy, que é o seguinte: nas viradas das músicas, ele botava elementos de virtuosismo ali que não tinham nada a ver com o que o Igor tocava na época, nada a ver com Sepultura daquela época, né? Sepultura era uma banda visceral, uma banda direta, e aí ele vinha com aquelas influências ali e enchia de bagulhinho, blilili, né? E aquilo eu torcia o nariz, porque eu tava esperando que o cara tivesse o cuidado de também ter mantido o estilo do batera quando tocando as músicas da época clássica. Aí eu vou falar, porra, mas nem o Igor tocava daquele jeito, deixa de ser chato. Realmente, velho, o Igor não tocava as viradas todas as vezes da mesma maneira. Não é que nem o Rush, né? Não é isso. Porém, ele tinha um estilo dele e todas as viradas que ele improvisava eram no estilo dele. E o Eloy chegou improvisando no estilo e personalidade do Eloy. Muito diferente do que era o Sepultura naquela época. E isso eu não curtia, tá ligado? Porém, velho, nos últimos anos, cada vez mais eu tenho visto o Eloy tocando as músicas do Sepultura daquela época, inclusive naqueles Sepulquartas, tá ligado? Cara, eu vejo que ele tá com um cuidado muito maior de tocar as músicas e incorporar o estilo da época da banda. E isso, velho, é muito bacana, tá ligado? Uma coisa também que eu notei, eu via nos stories dele até faz pouco tempo, ele foi perguntado ali quais são os bateristas de thrash preferido dele, né? Ele falou um top 3, mais ou menos assim, ele falou Dave Lombardo, eu não me lembro os outros dois, mas ele não citou o Igor. Então assim, ele claramente, né, o Igor não tá entre os bateras preferidos dele, né? Então isso explica alguma coisa. Mas de qualquer maneira, velho, eu fiquei felizão, assim, e tô feliz de ver o cara com esse cuidado e com esse respeito de honrar, né, o estilo do Sepultura naquela época clássica lá. Muito bacana isso aí, velho. Finalizando então, eu ainda acho que o Eloy não mostrou todo o seu potencial. Eu tenho certeza que ele ainda vai achar no futuro aí uma banda, e provavelmente não vai ser Sepultura, onde ele vai realmente, velho, liberar todo o potencial de batera que ele tem e vai deixar um legado ferradaço para nós aí bateras, especialmente os bateras do Brasil. Meu muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo, um grande abraço e até o próximo.